irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu quero dar feliz Dia dos Pais a todos os irmãos, que têm esse dom, esse privilégio dado pelo Senhor. E eu estava pensando aqui sobre a importância de ser pai, e eu me lembrei de algo que é muito comum as pessoas dizerem. As pessoas dizem assim: a minha mãe me gerou, não é? Na verdade, quem gera é o pai. Porque há uma diferença entre geração e gestação. A mulher é a gestante, ela é responsável pela gestação do filho, mas geração cabe ao pai. Então, gerar tem a ver com descendência na Bíblia. É por isso que a Bíblia usa o nome dos homens. Fulano gerou Beltrano, que gerou Ciclano. E se você buscar, por exemplo, a linhagem de Jesus, você vai indo, aí chega assim, que foi gerado por Davi e tal, e vai até gerado por Adão, e Adão, filho de Deus. Porque Deus gerou Adão, colocando nele sua imagem e semelhança. Por isso que Jesus é o Filho eterno de Deus. O salmista disse assim: a qual dos anjos disse Deus, tu és o meu filho, hoje te gerei. Porque Jesus é gerado eternamente, da substância do Pai, próprio Deus. Então, que privilégio, né? E tem uma frase que é do reverendo Hernandes, eu coloquei até no grupo, que eu acho muito interessante. É assim: o pai gera nos braços, no bolso e no coração. Então é o pai quem cuida, protege, quem é responsável pelo sustento e por dar amor, cuidar dos filhos. Então parabéns a todos os pais. E quem ainda não é pai e que tem pai, cuide do seu pai, valorize, porque é uma dádiva divina. Meus irmãos, vamos ler a palavra de Deus, Romanos capítulo de número 5. Hoje nós vamos iniciar a nona mensagem na série de exposições na carta de Paulo aos Romanos, e eu quero falar sobre a paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1 ao versículo 11. Vamos ler? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Amém. Então, nós estamos analisando a carta de Paulo aos Romanos e nós aprendemos como é que Paulo apresenta a humanidade, como ele apresenta a condição de todos os homens. Ele escreveu à igreja de Roma dizendo que todos os homens são pecadores, que todas as pessoas se rebelaram contra Deus e que essa condição natural do ser humano é uma condição que o coloca como inimigo de Deus. Então, todos estão em flagrante desobediência a Deus. E Paulo faz isso mostrando aos irmãos sobre a disposição idólatra do coração dos homens, citando casos que acontecia no Império Romano, que era a adoração ao imperador, aos deuses, às imagens de escultura. E aí Paulo vai avançando, e ele então começa a falar com os judeus. E ele diz que os judeus são impenitentes, que eles não se arrependem,
e que os judeus estavam muito apegados à circuncisão e achando que eram salvos por causa da circuncisão. Paulo faz um debate com os judeus, eles então questionam, já que a salvação é pela fé, para que serve então a circuncisão? E aí Paulo diz que era um sinal que Deus havia dado no Antigo Testamento com o objetivo de revelar lá na frente que a verdadeira circuncisão seria feita no coração. Então a circuncisão física era um sinal de pertencimento. Hoje nós somos circuncidados no nosso coração pelo Espírito Santo. Os judeus então fazem uma outra pergunta a Paulo. Bom, se o que vale hoje então é a circuncisão do coração, e se nós somos justificados pela fé em Jesus, como é que Abraão alcançou a salvação, sendo que Abraão participou da circuncisão que Deus pediu, mas Cristo não tinha sido revelado a ele. E aí Paulo, com a sabedoria que Deus lhe deu, disse que quando Deus chamou a Abraão e fez uma promessa, dizia a respeito ao seu descendente, que era Cristo. Ele explica isso, e Abraão creu na promessa de Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Portanto, assim como nós, Abraão também foi salvo pela fé. E aí Paulo dá força ao seu argumento, dizendo que a justificação é somente pela fé. E então, meus irmãos, no capítulo 4, ele conclui falando sobre a justificação de Abraão, como Deus fez isso com ele, e então hoje nós vamos ver sobre a paz de Deus. Se nós somos justificados pela fé, quais benefícios nós alcançamos? E Paulo diz que o primeiro benefício é a paz com Deus. Vejam que ele iniciou sua carta nos chamando de inimigos de Deus. Nós éramos desobedientes a Deus. Deus estava contra nós. E se ele estava contra nós, não havia paz entre nós e Deus. Agora, uma vez que Deus cumpriu a justiça em Jesus, o primeiro benefício que nós alcançamos, o primeiro resultado obtido é a paz com Deus. É o que ele vai falar do versículo 1 ao versículo 2. Vejam o versículo 1. Ele começa dizendo que nós temos paz com Deus, e ele começa assim: sendo, pois... Ou seja, todos os capítulos anteriores, ele vem falando sobre a inimizade com Deus, e depois ele vai progredindo e diz que Deus, por não ser parcial, Deus não pode simplesmente dizer assim: olha, eu não vou cumprir minha justiça com você e nós vamos fazer as pazes. Não, Deus cumpriu sua justiça, uma justiça alheia, uma justiça à parte, com uma outra pessoa. Quem? Seu próprio Filho. Então, a punição que deveria ser dada a nós, nos condenando ao inferno, essa punição Deus emplacou no Filho na cruz do Calvário. Então, Deus derramou juízo sobre Jesus para que nós pudéssemos ser salvos. Então, essa justiça de Deus que foi cumprida em Jesus é aplicada em nós pela fé. Isso é a justificação pela fé. Então nós somos justificados. Ele diz: sendo, pois, justificados. Isto não é uma obra que vai ser realizada. Paulo está dizendo que ela já foi feita. A justiça de Deus não é algo que vai acontecer no futuro. Porque os judeus defendiam muito a shalom futura. Haverá um dia em que Deus vai estabelecer a paz plena com o seu povo, com os israelitas. Paulo está dizendo aos judeus: não, na verdade, essa paz, esse shalom de Deus, essa aliança, esse acordo de paz, como os exércitos inimigos faziam, quando se uniam, estabelecer a paz, já foi estabelecido. Deus já fez essa paz conosco, através do Filho, sendo, pois, justificados. Então, neste mundo, neste presente século, nós já somos justificados. Então Deus não está mais irado com a gente. Nós não estamos mais debaixo da ira de Deus. Nós não estamos mais debaixo de condenação. Hoje nós somos livres em Jesus Cristo. Hoje nós somos justificados como alguém que tinha uma pena a cumprir e que agora está absolvido, porque essa pena já foi cumprida, porque essa dívida já foi quitada.
Cristo levou sobre si a nossa culpa. Então, o castigo que nos traz a paz, o castigo que nós merecíamos, veio sobre ele na cruz do Calvário. Então, a cédula que era contra nós, e a ideia de cédula aqui é de uma dívida reconhecida, isso era usado no Império Romano, né, quando as pessoas tinham dívidas, como uma nota promissória. A cédula que era contra nós foi rasgada. Quando se pagava, rasgava aquele contrato. Você não tem mais dívida. Então, não há mais condenação sobre nós. Nós não vamos para o inferno, porque Jesus já pagou a dívida. Então, nós já somos justificados, sendo, pois, justificados. E como é que eu sei que sou justificado? Paulo diz, temos paz com Deus. Então, Deus não é o nosso inimigo mais. Deus não está contra a sua igreja. Deus agora é aliançado com o seu povo. Ele estabeleceu a paz. E aqui, irmãos, paz pode ser entendido de duas maneiras. A paz com Deus e a paz de Deus. A paz de Deus é o sentimento de comunhão e de relacionamento paterno. Então nós temos um Deus que é Pai, com quem nós nos relacionamos, a quem nós nos dirigimos em oração, o Pai nosso que estás nos céus, o Pai nosso que põe o pão sobre a mesa, o Pai nosso que nos acolhe nas dificuldades e tribulações da vida. Então nós não estamos em inimizade. Você já viu casos em que filhos discutem com o pai e vira a cara para o pai, né? Tem gente que fala assim, nossa, faz 2, 3, 4 anos que eu não converso com meu pai. Filho que não tem paz com o pai. Nós não somos inimigos de Deus. Deus estabeleceu uma aliança e o seu amor paterno é demonstrado. Hoje nós temos a paz de Deus. Nós temos relacionamento com Deus. Nós podemos dobrar os nossos joelhos, nós podemos orar, falar com Deus, porque não somos mais seus inimigos. Nós podemos recorrer à sua misericórdia, nós podemos buscar a sua benevolência, seu amor, sua bondade. Então há paz no nosso relacionamento com Ele. Não só a paz de Deus, mas a paz com Deus. Porque na vida a gente passa por momentos altos e baixos. Há momentos de dificuldades, há momentos em que parece tudo mais fácil. Existem circunstâncias diversas na vida. Em todas elas, nós sabemos que Deus coloca a sua paz em nosso coração. Essa é a paz com Deus. Então eu tenho a paz de Deus, eu estou em comunhão com Deus e eu tenho a paz com Deus nos momentos difíceis. Então eu não viro as costas para Deus porque as coisas não estão indo bem. Porque eu sinto paz e tranquilidade mesmo no meio das turbulências da vida. Mesmo se tiver que enfrentar um momento difícil. Então há essa paz que Deus coloca em nosso coração. É isso que Paulo está dizendo aos irmãos. Mesmo que vocês enfrentem lutas e tribulações, ele vai falar isso mais à frente, o que é que gera paciência, experiência e perseverança, nós temos paz com Deus. No cenário que nós estamos vivendo, isso é acolhedor para nós. Porque a gente ouve tanta informação ruim, de tanta desgraça, né, de tanta coisa errada acontecendo no nosso Brasil e no mundo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos que nós temos paz com Deus, nos dá segurança, porque hoje nós sabemos que podemos passar por qualquer circunstância da vida. Deus mantém a sua paz conosco. Isso é maravilhoso. Então Paulo começa dizendo isso. E como é então que nós temos essa paz? Ele diz, por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui para nós pode parecer simples, mas para um judeu é confrontador, porque os judeus que observavam a lei, estavam apegados à circuncisão, agora Paulo está dizendo, olha, a paz que vocês têm com Deus não é por causa das obras, não é por causa dos ritos, não é porque vocês tentam guardar a lei. A paz que vocês têm com Deus é por causa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma aplicação prática para nós termos paz com Deus não depende daquilo que nós fazemos,
não é porque eu consigo orar tanto tempo, não é porque eu consigo jejuar tantas vezes, não é porque eu consigo contribuir com tanto. A paz com Deus não depende do que eu faço. O que eu faço é a consequência da paz que já está estabelecida pelo que Jesus Cristo fez. Tem toda a diferença. Uma coisa é eu acreditar que o que eu posso fazer para Deus vai ser retribuído em paz ao meu coração. Como alguém que vive de maneira desvirtuada e só porque deu uma esmola para um andarilho, ele diz assim, agora eu estou em paz porque eu fiz um ato de misericórdia. Ou porque eu dei uma cesta básica, ou porque eu ajudei uma pessoa. Não, não é pelo que nós fazemos, mas o que nós fazemos como obra que glorifica a Deus é exatamente porque reconhecemos que a paz foi estabelecida por Jesus. Então Paulo desconstrói todo o raciocínio do judeu que se apegava. Lembra dos fariseus? Os fariseus gostavam de orar nas esquinas para serem vistos pelos homens. Tinha todos os rituais de purificação. Quando eles se assentavam para comer, não podia ter lá no meio deles ninguém que fosse considerado publicano, ou seja, que trabalhasse para o Império Romano, um compatriota seu que era um traidor da nação judaica. Não podia ter, por exemplo, um gentio, que era uma pessoa de outra nação, que não fosse hebreu. E não podia ter um pecador, que eram as mulheres que se envolviam com a prostituição, com os pagãos que tentavam, hora ou outra, estar entre os judeus. O que eles faziam? Eles chegavam em casa, tomavam um banho de purificação. Quando eles iam tomar suas refeições, eles lavavam as mãos, levantavam os braços para a água escorrer até o cotovelo. Era um rito de purificação que Jesus criticou, porque a lei não ensinava isso. Isso era a tradição rabínica. Jesus falou assim, vocês estão tão preocupados, né? Lavam as mãos, lavam os copos, lavava tudo por fora, mas por dentro estão cheios de rapinas. Vocês são sepulcros caiados, né? Era aquele sepulcro bonito, pintadinho de cal, branquinho por fora, mas por dentro tem um corpo apodrecendo, quer dizer, fede por dentro. Então, os judeus se apegavam muito a isso. Jesus várias vezes advertiu a postura deles, porque eles se orgulhavam disso. Hoje não é diferente. Nós não podemos nos apegar a absolutamente nada, a nenhum rito que nós fazemos, muito menos ao fato de nós sermos membros de uma igreja, ou porque falamos assim, ou nos vestimos assim, ou porque fazemos assim. Nós nos apegamos fielmente ao que Cristo fez. Então, Jesus Cristo é quem estabeleceu a paz. Paulo tira todo o mérito dos judeus, de qualquer pessoa, e coloca somente em Jesus. E ele diz que é por nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós temos apenas a paz? Paulo disse, não. Nós temos mais do que isso. Verso 2, nós temos um acesso a Deus. E aqui, irmãos, é muito importante nós entendermos o que significa isso. Porque no verso 2 ele diz assim, pelo que também, quem é esse também aqui? Jesus. Pelo que também, através de Jesus, por Jesus, nós temos entrada pela fé. Essa palavra entrada a que Paulo se refere diz respeito ao introdutor real. Era uma pessoa que quando alguém precisava falar com o rei, você tinha que se dirigir a essa pessoa, ninguém podia entrar na presença do rei. Ninguém chegava na sala do trono real, né, e batia o pé na porta, assim, rei, eu vim aqui para falar. Ninguém faz isso com o presidente da república, muito menos com um governador ou um prefeito. Tem os seus assessores, os secretários, né, as pessoas que vão intermediar o contato, não é? Então, naquela época, tinham os introdutores, que eram os interlocutores. Eram aqueles que levavam a mensagem para o rei. Então, se tinha alguma queixa, se você tinha necessidade de falar com o rei, você tinha que procurar o introdutor e ele então tinha acesso ao rei e ele levaria sua causa. Ninguém poderia jamais... Lembra de Esther? Esther é um caso típico. Esther precisava falar com o rei, só que mesmo sendo rainha, ela não podia entrar na sala real. O que ela fez? Vestiu-se com as roupas reais de rainha, foi na antessala, no pátio aberto. Quando abriu a porta do rei, ele viu a rainha Esther e aquilo era um abuso. Por quê?
porque ela não podia entrar na presença dele. Aí ele estende o cetro, né, que era o bastão real, que é uma demonstração de aceitação, de compaixão. Se ele não fizesse aquilo, ela seria punida. Então, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: através de Jesus, nós entramos pela fé. Então, a requisição, quando você vai falar com alguém muito importante, e alguém diz assim, ó, preencha esse documento aqui, coloca seu nome, seu CPF, escreve o que é que você quer falar com o presidente da República, o governador, e eu vou fazer o encaminhamento da sua petição, do seu requerimento. É um requisito, né, do processo para falar com ele. Então, Paulo está dizendo, através do introdutor Jesus, nós, pela fé, no que ele fez, pelos seus méritos, nós então falamos com o rei. A sala do trono está acessível a nós através de Jesus. E aqui também tem uma figura muito parecida com o culto do Antigo Testamento. A sala do trono era o Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, o sinal da aliança de Deus com o seu povo. Quem é que entrava lá? O sumo sacerdote. Por isso que Jesus é chamado de sumo sacerdote eterno, segundo a linhagem de Melquisedeque. O escritor aos Hebreus entende que a aparição de Melquisedeque a Abraão é uma figura, né, uma teofania, uma aparição de Jesus no Antigo Testamento. As duas coisas que estão relacionadas. Abraão lhe dá o dízimo e recebe vinho e pão, sinal da aliança. Isso é maravilhoso. Então, essa figura aqui, ela é uma figura introdutória. Então, esse personagem, que é Jesus, nos introduz à sala do trono. Tem um hino antigo que diz assim, ó, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho. Jesus Cristo é esse caminho. É por isso que nós estamos reunidos em culto. Senão a gente não conseguiria estar aqui nessa manhã prestando culto a Deus. Como é que Deus vai receber de mim, que sou pecador, justificado, mas pecador, lembra da frase de Lutero? Sempre pecador e sempre justo? Como é que Deus vai receber o meu culto sem um intermediário? Jesus Cristo. Há uma linguagem mais moderna, é aplicada por João. Se nós pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, homem, falando da sua humanidade, quer dizer, ele tomou sobre si as nossas dores, o nosso sofrimento, ele nos justifica, né? Ele faz a mediação, é através de Jesus Cristo. Por isso que quando você ora, quando eu oro, a gente não pode orar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, porque aí Deus olha para nós e pelos méritos de Jesus ele nos atende. Então é como se eu chegasse diante de um juiz, para falar com o juiz olhar para mim e falar, não, cadê o seu advogado? Aí o advogado é que vai se dirigir, meritíssimo, o meu cliente, né, a quem eu represento, está aqui o réu. É basicamente isso. Então Jesus vai diante do Pai para nos representar. Está bem representado ou não? É um privilégio ou não é? Quem é que te representa? Jesus Cristo. Oh. E ninguém, irmãos, é revestido de autoridade senão por o seu superior. Porque que um oficial de justiça te dá uma intimação? Não estou dizendo que alguém aqui recebeu uma intimação, porque alguém o investiu de autoridade. Então, um juiz vai lá e intima tal pessoa. A autoridade não vem dele. Jesus disse que a autoridade lhe foi dada pelo Pai. Ele veio cumprir a vontade do Pai. Então, até nisto nós vemos a graça de Deus. Porque Jesus, que nos representa, vem exatamente como oficial do Pai. Ele é o enviado, o Pai me enviou. E aqui eu vou fazer um afastamento do cerne para nós entendermos uma coisa. A igreja não tem uma missão. Às vezes a gente fala assim, a igreja tem uma missão, ganhar almas. Não, a igreja é a missão. É por isso que não existe ministério missionário, né? Ser missionário é corresponder a uma vocação. Mas você não vê lá em Efésios, né, pastor, missionário, apóstolo, não tem isso. A ideia aqui é que Jesus Cristo é o missionário. Deus, o Pai, é a missio Dei. Deus tem uma missão. Qual é a missão? Resgatar o povo que se perdeu em Adão. Então ele enviou um missionário que não falharia jamais, o seu próprio filho.
Deus amou o mundo de tal maneira que enviou missionário, seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus veio nos salvar. Então eu não tenho uma missão, eu sou a missão. Eu testemunho, eu evangelizo, eu prego a palavra de Deus, mas eu não tenho obrigação de salvar ninguém, porque eu também fui salvo. Quem é resgatado do afogamento em alto mar e colocado no bote, ele não pode pensar que ele que está salvando as pessoas. Eu estava me afogando no pecado. Deus, com sua mão poderosa, me tirou do afogamento. Então eu sou um entre tantos, um na multidão de salvos, na multidão dos santos. Tem que fazer essa digressão aqui, desculpa, de afastar do objetivo, mas para a gente entender, porque às vezes a gente fica preocupado. Nossa, eu poderia ter ajudado na salvação de fulano se eu não fosse tão tímido, se eu soubesse pregar melhor. Eu já ouvi pessoas dizendo assim, ai pastor, eu queria tanto saber pregar, decorar versículo, mas eu tenho vergonha, ou eu perdi um debate com uma pessoa de uma determinada religião. Não fique pensando assim. Deus nos usa nas nossas limitações e falhas, mas é Ele quem salva. Né? Atos 2,47. O Senhor acrescentava à igreja os que iam sendo salvos. Então, ele vai dizer aqui, pelo que também temos entrada pela fé a esta graça. Então, é um favor, é uma graça, é uma dádiva divina. Nós não entramos à presença de Deus por obras. Deus não olha para nós e diz assim, não, você pode entrar na minha presença porque você é uma boa pessoa, porque eu tenho visto o seu bom testemunho, portanto eu vou ouvir a sua oração, porque você é um bom filho, como nós, pais, né, fazemos com os nossos filhos. Você foi um bom filho, passou na prova, passou de ano, então vou te dar uma bicicleta. Né? Você merece um celular novo. Você comeu tudo, então vou te dar a sobremesa, o pai vai comprar sorvete. Não é assim. Com Deus não há essa meritocracia nossa. O mérito é de Jesus, que é o Filho dele. O Filho eternamente gerado. Então, João 17 é um dos textos mais profundos e amáveis que nós temos no Evangelho. Quando você vê Jesus orando por nós, aqueles quem o Senhor me deu, para que nenhum deles se perca. Imaginar que Jesus orou por mim e orou por você. Isso nos dá segurança, porque quando eu peço para alguém orar, antigamente, lá em Indaiatuba tinha uma irmã chamada Irmã Mariquinha. E a Irmã Mariquinha era uma mulher muito piedosa. E todo mundo, antes de tomar uma decisão, ia na casa da Irmã Mariquinha para receber oração, porque a Irmã Mariquinha era muito usada por Deus. Né? E todo mundo ficava assim, você começou a namorar? Mas você já foi lá pedir oração para a Irmã Mariquinha? Porque todo tinha aquela ideia, a Irmã Mariquinha, uma senhora muito piedosa, aquele jeitão de vó que abraçava e que acolhia, era a coisa mais gostosa que existia, né? A Irmã Mariquinha vai orar. E todo mundo ficava assim, o que a Irmã Mariquinha disse? O que Deus mostrou para a Irmã Mariquinha? E pode continuar, pode... Você acha que deve ir para aceitar aquele trabalho ou não? Por que a gente tem isso? Porque nós olhamos para as pessoas piedosas e a gente se sente acolhido quando diz assim, olha, eu vou orar por você. Né? Eu vou fazer uma oração pela sua vida. Aí você fala, puxa, que legal, porque o irmão é tão crente que dá-se a impressão de que Deus vai ouvir a oração dele mais do que a minha. É igual a oração do pastor, ora. A oração do pastor é igual a oração de todo mundo. Mas aquela ideia de que parece que porque é pastor, né, se o pastor não orar, não valeu. Mas é tudo igual. Agora, se você quer se sentir seguro porque alguém muito influente, muito piedoso, muito amoroso, muito seguro do que está fazendo, orou por você, Jesus. Você pode saber que Jesus orou por você. Então, se existe paz com Deus, é porque Jesus nos apresentou. Jesus nos tomou pelas mãos e nos levou ao Pai. Você já foi apresentado a alguém? Alguém importante? Diz assim, fica tranquilo que eu conheço lá o dono da empresa, ou eu conheço o fulano de tal, e eu vou apresentar você. Tem gente que se gaba disso, né? Fala assim, como que você conseguiu
fazer amizade com determinada pessoa. Fala, rapaz, nem te conto. É que tinha um amigo que frequentava a casa, e essa pessoa era muito conhecida da família, e foi ele que me apresentou. Sempre tem um introdutor, né? Eu quero entrar naquela empresa, você está lá há 30 anos, você é conhecido do chefe, do encarregado, leva o meu currículo, né? Me introduz, né, na possibilidade de ser um funcionário no quadro da empresa. E aí ligam para você, vem aqui fazer a entrevista porque fulano te indicou. O poder de alguém que pode introduzir outro. Jesus Cristo fez isso. Ele foi à presença do Pai, ele tomou a missão, essa missão de resgatar a igreja é uma missão definida no supremo e secreto conselho da Trindade. Quando? Na eternidade. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo decidiram, em comum acordo, salvar, resgatar a humanidade caída. O povo, o seu povo, a sua igreja. E como isso acontece na redenção? A redenção é a obra salvadora. Como acontece? Deus o Pai envia o Filho que cumpre a missão e o Espírito preserva a igreja. Por isso que Jesus falou, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. O Paracletos, né, ou Paráclitos, o Consolador, será enviado. Então, qual é o papel do Espírito Santo? Preservar-nos. Ele é o selo da nossa salvação, a garantia da nossa herança. Tem coisa mais preciosa do que isso na nossa vida, irmãos? Não. Nada pode superar a preciosidade da presença da pessoa do Espírito Santo em nós. É por isso que Deus tabernaculou com os homens. É por isso que Ele é o Deus conosco, Emanuel. Porque agora Deus habita em nós através do Espírito Santo. É por isso que a gente tem que cuidar da nossa vida como o templo do Espírito. Isso aqui não é templo, isso aqui é espaço de culto. Isso aqui é um prédio, onde nós nos reunimos em culto público, mas Deus habita em nós. Olha que coisa maravilhosa. Então Jesus Cristo faz essa mediação. E Paulo diz assim, na qual estamos firmes. Ele está fazendo menção ao veredito de Deus, como um juiz que pega lá aquele martelo de juiz e dá a sentença e fala assim, tantos anos de condenação, eu condeno fulano de tal, não sei o quê, ou eu absolvo ciclano, aí ele bate o martelo. Isso é um veredito do juiz. Paulo está dizendo, na qual estamos firmes, quer dizer, Deus estabeleceu um veredito, eu vou punir o meu filho. É uma expressão forte para nós, mas é o que aconteceu. Os instrumentos foram os judeus, mas quem matou foi o próprio pai. Eu vou matar o meu filho para cumprir a minha justiça. É forte. O hino que foi cantado aqui está perfeito. A guerra começou, né? Lá na cruz, assim, a própria criação manifestou isso. O céu escureceu, a terra tremeu, o sepulcro se abriu. Por quê? Porque Jesus disse, ele entregou o Espírito ao Pai. Então o inferno, que o juízo de Deus, foi até a cruz. É por isso que quando eu ministro a ceia, eu falo assim, irmãos, entendam o drama da redenção. O vinho, sangue, seja transportado ao Calvário, a expressão máxima do amor de Deus. Então Deus deu o veredito e através de Cristo nós estamos, Paulo disse, firmes. E ele continua dizendo assim, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Olha que sabedoria que Deus deu a Paulo. Em poucas palavras, Paulo disse o seguinte, Deus estabeleceu a paz, colocou mediação, na qual nós estamos firmes, agora e no futuro. Não é uma coisa que precisa ser repetida. Nos gloriamos na esperança. Aqui, gloriar é uma expressão que faz menção ao dia do juízo final. Então, não só Deus te deu paz agora, como você pode morrer em paz, porque no dia do juízo já está garantido a sua absolvição. Você já está aliançado com Deus. Tem coisa melhor? Porque uma pessoa pode viver nesse mundo tendo de tudo. Pode alcançar riqueza, fama, posição,
Só que quando esta pessoa tiver que enfrentar a morte, todos um dia passarão pela morte. Quando essa pessoa enfrentar a morte, ela vai sentir os horrores do juízo de Deus. Lembra daquele filme, não sei quem já assistiu, Piratas do Caribe, né? Tinha o capitão lá que ele falava assim, você teme a morte? E as pessoas ficavam em desespero, porque os homens temem a morte. A morte assusta, a morte é horrível. O homem não foi feito para morrer, por isso que ele vai ser ressuscitado e viver para sempre. Justos e injustos. Gozo eterno e condenação eterna. Então, a morte não mais nos assusta, será o último inimigo a ser vencido por nós. Paulo escrevendo aos Romanos vai dizer, em breve esmagaremos o inimigo embaixo dos nossos pés, fazendo menção à morte, apontando para Satanás como esse inimigo que introduziu a morte, porque a ideia é que quando o pecado entrou na humanidade, ele trouxe de mãos dadas a morte. Eu vou falar isso na pregação da noite. Ele vem acompanhado com a morte. Então, a morte é um claro sinal da queda. Como é que eu sei que ninguém é inocente? Como é que eu sei que ninguém será salvo pelas obras? Porque todos morrem. Logo, o pecado alcançou a todas as pessoas. Então, todos são pecadores. É uma inferência, é um raciocínio lógico. Você morre? Morro. Então você é pecador. Você está envelhecendo? Não, imagina. Eu estou cada ano mais novo. Claro que não. Eu até brinco assim, né? A gente faz aniversário, parabéns, mais um ano de vida. É meus pêsames, menos um ano de vida. Porque cada aniversário é menos um. Você está um tempo que não volta. Então, nós todos pecamos e a prova disso é que nós todos vamos morrer. Portanto, meus irmãos, nós não tememos a morte, porque nós estamos salvos em Jesus. E esse nos gloriamos diz respeito ao futuro. Então, não só agora, como também na eternidade. Então, eu estou em paz com Deus. Louvado seja Deus por isso. A segunda parte do verso 3 ao verso 8, ele vai falar que Deus nos dá segurança do seu amor. Veja, do verso 3 ao 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos. Ele falou sobre o futuro, agora ele está dizendo sobre o presente. Não somente no futuro, mas também agora. Nós nos gloriamos. Nós estamos seguros nas lutas, tribulações, nos reveses da vida. Temos, nesses momentos, a garantia do seu amor. Então, quando eu passo por profundo sofrimento, eu olho para a cruz do Calvário e Deus garante o seu amor para comigo. Não é porque eu estou sofrendo que Deus não me ama. O seu amor nunca é colocado em dúvidas. O seu amor é sempre garantido. Não somente isso, não somente no futuro, mas também nos gloriamos. E ele diz aí no verso 3, nas tribulações. Então, as tribulações da vida, os sofrimentos da vida, servem para que nós nos gloriemos nela. Ora, como assim, pastor? Paulo está dizendo que as dificuldades que nós enfrentamos nessa vida não é para nós desanimarmos, não é para nós virarmos as costas para Deus, mas elas são instrumentos para Deus forjar o nosso caráter. É como um pai que diz assim para o filho, eu não vou te dar tudo de mão beijada, você vai ter que aprender a ser disciplinado, quer alguma coisa na vida? Então aprenda, seja organizado, para que o filho desenvolva caráter, para que o filho tenha uma personalidade saudável. Qual é o problema hoje que nós enfrentamos no mundo todo? A desconstrução dos pilares judaico-cristãos. Nós vivemos numa hegemonia cultural que está desconstruindo aquilo que Deus estabeleceu. Já parou para pensar? Veja como o homem está afeminado, né? Apassivado. Os homens não têm mais aquela virilidade como tinha antigamente, aquela figura do pai protetor, que se preciso,
dar a vida pelos filhos e pela esposa, do homem que dizia, não, aqui na minha casa eu cuido, eu sou responsável. Uma geração cada vez mais fragilizada, tanto que empresas como essa que ficou famosa, colocando a imagem de um transexual como um pai. Agora, ser pai não é mais identidade, é referência. Eu não te represento, é representação. Eu não te represento, mas eu represento um outro grupo. A questão não é representar, a questão é ser homem. E ser homem é como Deus fez. Não é uma questão ideológica, é uma questão biológica. Deus fez homem e mulher. E nós estamos sofrendo com isso, com essa perda de identidade. E nós temos, irmãos, que entender que nas lutas e dificuldades que nós enfrentamos nessa vida, nessas provações dessa vida, Deus está forjando o nosso caráter. Então Deus não é um pai que deixa os filhos assim à toa, largado, ao acaso, sabe? Não estamos entregues assim à revelia. Deus está conduzindo os nossos passos. Então Deus é um pai sério, que disciplina, é um pai que puxa a orelha, é um pai que dá bronca quando é necessário, mas é um pai que ama profundamente. É um pai que acolhe, mas é um pai correto. Não é um pai parcial. Sabe aquele pai que diz que para todo mundo ele, não, tem que fazer, aí o filho dele erra, ele, não fala com meu filho, é meu filho. Não, Deus não faz isso. Se Deus exige que seja assim, tem que ser assim. É por isso que a palavra de Deus, como profecia, ela tem a função de exortar, né, de consolar e de edificar. Então, quando o escritor aos Hebreus, por exemplo, ele diz assim, suportem essa palavra de exortação. Esse texto nós chamamos de parentético, está entre parênteses no contexto da homilia hebraica. O que significa exortação? Tem dois sentidos, corrigir para consolar. A palavra de Deus bate e assopra. Então Deus bate e ao mesmo tempo, né, para o filho não desfalecer, ele acolhe. Fala, mas sabe aquele pai que fala assim, filho, olha, vem cá, eu tenho um amigo, tenho, né? Ele trabalha na farmácia e ele disse assim para mim, Pastor Luiz, o meu filho aprontou. Então a gente faz o culto doméstico e eu sempre ensino ele como que tem que agir, respeitar a mamãe e tal. Aí um dia ele aprontou e eu sentei com ele e falei assim, filho, o papai te ensinou o que é correto, só que você foi desobediente. Aí ele falou assim, não papai, eu me arrependi, eu não vou mais fazer. Ele falou, muito bom, parabéns, mas você vai ser disciplinado. O papai disse que se fizesse isso tinha que levar umas palmadas, você tem que apanhar, porque é correto. E você precisa aprender o valor da disciplina. Ele falou, pastor, mas com uma dor no coração, mas se eu não disciplinasse ele ia falar assim, meu pai não tem palavra. Falou, eu fiz, é só fazer e depois falar assim, me arrependi. E eu não vou sofrer as consequências. Sabe o que o filho dele olhou para ele e falou assim, tudo bem, papai, você vai bater em mim. E quando o senhor erra, quem é que te bate? Ele falou assim, Jesus. E pode ter certeza que ele bate muito mais. Deus nos disciplina. Um pai que falha na educação dos filhos sabe do que eu estou dizendo. Ele ouve a voz de Deus e ela bate. Bate no orgulho, bate na vaidade, bate na indolência, bate na falta de vontade. E Deus está dizendo assim, faça o que é certo. Porque eu sou um pai exigente. E Paulo diz, meus irmãos, não desanimem. Qual é então o objetivo da tribulação? Aliás, qual o resultado? Verso 3. Sabendo que a tribulação produz paciência. Pessoas resilientes são pessoas que enfrentaram dificuldades na vida. Pessoas que enfrentaram grandes oposições, momentos de muita angústia, né, como uma árvore que o vento forte bate nela, bate, ela fica envergada e venta, mas quando passa o vento a árvore volta. Ou quando nunca para de ventar, a árvore cresce torta. Eu tenho uma planta lá em casa que ela está envergada assim. Né? É mais ou menos isso. Então, quando você sofre, quando você passa por tribulações, Deus está te dando paciência. Paciência. Para ter entendimento, para ter um caráter amadurecido, para saber passar por aquele momento desafiador. A paciência, por sua vez, verso 4, produz experiência. Pessoas aguerridas, pessoas fortes,
Converse com um missionário, com um irmão já de uma longa caminhada e com um bom testemunho de vida, e você vai perceber como essa pessoa tem experiência porque foi paciente nas tribulações. Quantas dificuldades eu superei aprendendo com a experiência de pessoas mais velhas. Não tomei decisões equivocadas porque eu ouvi presbíteros, pastores, irmãos experientes. Porque às vezes você tem que tomar uma decisão, mas você não tem experiência naquilo. E aí você conversa com uma pessoa já experiente, né, que tem prata na cabeça. Irmão Rafael tem prata, os cabelos brancos. Então, a Bíblia diz que essa é a coroa do homem idoso, porque ele tem experiência de vida. E aí você senta, ouve, e a pessoa te conta, você pensa assim, poxa, se ele passou por isso, deu tudo certo, é só ter paciência, não preciso tomar uma decisão equivocada. Os filhos sofrem por não ouvirem os pais. Qual é o quinto mandamento? É o mandamento com promessa. Paulo escreveu em Efésios capítulo 6, verso 4. Então, honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os dias sobre a terra. Quantos filhos têm a vida encurtada porque não ouviram os pais? Filho, não faça isso. Não se envolva com tal pessoa. Filho, não ande assim com a sua moto. Quantos pais já perderam, né? Não tire racha com o seu carro. Filho, não faça esse negócio, não entre nessa dívida. Filho, não insista nesse relacionamento desequilibrado. Não vá embora de casa. Filho, cuidado com as companhias, não entre nas drogas, para de beber. E o filho que não ouve a experiência paterna, a experiência de alguém que já viveu, que está já calejado com a vida, esse filho acaba tendo a vida encurtada. Então, nós temos a instrução da palavra de Deus. Dizem que os pastores, quando são mais novos, né, ele tem a costa mole e o coração duro. Então, ele quer corrigir todo mundo, quer que a igreja toda seja certinha. Só que a hora que batem nele, ele, não quero mais. Aí vai ficando velho, é o contrário, fica com a costa dura e o coração mole. Né? Pode bater. Eu falei, já vivi tanta coisa na igreja, não me importa. Pastor, falar... Não tem problema, já passei por isso. Mas o coração é mais quebrantado. Aí ele olha para as pessoas e fala, não, vamos ter mais paciência, porque é o pai. Né? Você tem filho, o primeiro filho, tem que ser tudo certinho. Aí quem tem 2, 3 filhos fala assim, não, já passei por isso, não vai morrer. Quando é o primeiro, caiu, ralou o joelho, leva para o pronto, depois... cortou o joelho, se tiver linha e agulha em casa é capaz de dar os pontos. Né? Não tem, deixa chorar, faz bem, vai estimular o pulmão. Meu pai falava, chora que é bom para o pulmão, aumenta a respiração. Chorava. E Paulo continua, meus irmãos, dizendo que a experiência produz esperança. E a esperança aqui, há uma palavra traduzida que para nós, no nosso contexto de linguagem, esperança é aquilo que talvez possa acontecer, mas aqui não. Paulo está falando sobre uma certeza absoluta. Então, a experiência da vida cristã vai produzindo uma certeza absoluta de que Deus vai cumprir sua vontade. Então, a caminhada cristã é um processo longo, lento, progressivo e ascendente. Então, a gente caminha com dificuldade, caminha durante a vida toda, mas sempre progredindo e para cima. É isso que é a vida cristã. Se você falar para mim assim, olha, eu tenho 10, 15, 20, 30 anos de crente, você não pode hoje ser a mesma coisa do início da sua conversão. Porque você já passou por tribulação, você já aprendeu a ter paciência, você já adquiriu experiência, agora você está na fase da esperança. É por isso que eu amo as pessoas mais idosas e que exemplo de vida. Por isso que os idosos estão sentindo muito nesse momento. Pode não parecer para muitos, mas as pessoas mais dedicadas no contexto da comunidade são os idosos. Impressionante. E aí você conversa e fala assim, olha, quando eu era jovem eu fazia tanta coisa, que hoje eu não tenho mais o mesmo vigor. E tem jovem que não faz metade do que faz o compromisso de um idoso. Isso é lindo, irmãos. Né? Então, à medida em que a pessoa vai se aproximando do dia, né? Porque jovem tem muito isso. Não, tem a vida toda pela frente, até Deus me chamar, eu vou me arrepender antes aí e depois eu conserto os meus caminhos. Não é assim. Nós estamos
progredindo. E a esperança não traz confusão. Ou seja, não nos deixa confuso com relação ao amor de Deus. Quando eu sou amadurecido na fé, eu não fico confuso. Deus me ama, Deus não me ama. Será que vale a pena? Porque Paulo está dizendo que isso é uma experiência subjetiva. Subjetiva. Então, eu não terceirizo as minhas frustrações. Eu não digo assim, eu não quero mais saber porque a culpa é do fulano, do ciclano, do pastor. Não, porque o meu relacionamento é subjetivo. O pastor pode não ser bom, o presbítero pode falhar, a minha esposa, meu marido, meus filhos, mas é a Deus que eu sirvo, não é o pastor que me salva, é Cristo. Então é eu e Ele, eu e o meu Salvador. Então eu tenho convicções do seu amor e eu não estou confuso, eu não tenho dúvidas, porque se existe uma coisa horrível é você ter dúvidas do amor de alguém. Um cônjuge que tem dúvidas, está confuso, eu não sei se minha mulher me ama. Que relacionamento sofrível. Eu não sei se meu marido me ama. Não sei se meu filho gosta de mim, não. Tenho dúvidas. Eu não posso falar assim com respeito ao amor de Deus. Nossa, pastor, eu estou sofrendo tanto. Já faz tanto tempo que eu estou numa luta que, sinceramente, eu não acho que Deus me ama, não. Paulo está dizendo, é o contrário. É exatamente porque eu sofro, passo problemas em casa, problema na vida financeira, na saúde, e eu ainda continuo firme. É a prova de que Deus me ama, porque Ele me manteve. Então, a paciência que gerou experiência, que gerou esperança, não traz confusão. Então, eu não tenho dúvidas do amor de Deus. Acho que é por isso, que quanto mais a pessoa envelhece nos caminhos do Senhor, mais firme ela fica, porque ela vai tendo cada vez mais convicção. Porque na vida conjugal é assim. Quando está na fase do namoro, eu mesmo que só namorei, eu já era crente, eu me converti aos 14 anos, pensava assim, nossa, um dia, eu vou ter uma esposa. O menino entra naquela fase dos hormônios, não podia não se aventurar, falar assim, não, eu quero ter a minha esposa. Aí um pastor, dando aula dominical, falou assim para os meninos, falou, olha, nunca pensem em casar por causa da aparência e nem por causa do sexo. Porque haverá momentos na vida de vocês em que a aparência vai, porque quem pela aparência conquista por causa da aparência perde, porque se um homem ficar com uma mulher só porque ela é bonita demais, o dia que ela não for bonita demais, ele perde o encanto, ou vice-versa, ou porque o homem, e também por causa do sexo, porque vocês podem, um cônjuge, enfrentar um momento de enfermidade, ficar acamado, e aí você vai fazer o quê? Não quero mais? Então veja que o relacionamento, à medida em que ele vai envelhecendo, envelhecer aqui é amadurecer, não desgastar, torna-se uma amizade, a reciprocidade do casal. É interessante. Na vida cristã é algo semelhante. À medida em que você vai vivendo com Deus, você já passou por tanta coisa e Deus cuidou de você, aí você diz assim, não tenho nenhuma dúvida do amor de Deus. Não, mas a palavra de Deus não está se cumprindo. Você viu o que está acontecendo? Olha aí as igrejas. Rapaz, eu não tenho dúvidas do amor de Deus, porque não depende de circunstâncias eternas, mas está baseado numa caminhada recíproca de convivência, de troca de experiência, de amadurecimento, paciência, esperança e perseverança. Então, é isso que Paulo está dizendo. E ele, então, levanta uma indagação e ele mesmo responde. Olha o que Paulo vai questionar. Ele diz assim, porque Cristo morreu ao seu tempo, verso 6, pelos pecadores. Paulo está dizendo, olha, nenhum de nós tinha interesse em Deus. Ninguém aqui procurou a Deus. Todos nós andávamos desviados, afastados. Nós todos estávamos distantes da vontade de Deus, éramos inimigos dele. Quem é que quer andar com o inimigo? Quando você tem um inimigo, você vai no mercado, você vê o seu inimigo entrando, você fala, não, eu vou por corredor, porque ninguém gosta de inimigo. E ele diz assim, que Cristo morreu no tempo em que foi determinado, ao seu tempo, olha a soberania de Deus, pelos pecadores. Verso 7, e ele diz assim, porque apenas alguém morreria por um justo. De vez em quando surge um herói nacional. Esse tempo atrás eu vi uma história de um menino
que para salvar a irmãzinha entrou lá em luta com o Rottweiler, parece, porque o cachorro ia atacar a irmãzinha e o cachorro mordeu o rosto do menino, ele ficou cheio de cicatrizes e todo mundo, olha, o herói. E aí foram entrevistar o menino e perguntaram para ele, por que você fez isso? Ele falou assim, porque eu pensei, o cachorro vai matar a minha irmã. Então, se alguém tem que morrer, morre eu. Olha só, é o que Paulo está dizendo. Pode ser que por um justo alguém ouse morrer. De repente você viu lá, alguém apontou a arma para a cabeça do seu filho, da sua esposa, para roubar o carro. Você vai em cima do bandido, ele mata você e corre e a sua esposa sobrevive. E alguém vai dizer assim, olha, que marido protetor, né? Entrou na frente, tomou o tiro pela... Por quê? Porque há um amor alimentado. Ou porque você viu alguém maltratando uma criança ou uma pessoa inocente, você se expõe ao risco de ser um super-herói. Paulo está dizendo, pode até ser que por alguém bom, por alguém justo, outro ouse morrer. E aí ele continua assim no verso 8, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando você liga o jornal e você vê assim, olha, estuprador, violentou uma menina, estrangulou, cortou em pedaços, esquartejou, escondeu o corpo, foi pego e confessou o crime. O que vem na sua cabeça? Desgraçado, tem que morrer um infeliz desse. Não é o senso de ira e de justiça? Como faz uma coisa dessa com uma menina? Com uma criança? Agora, quem teria coragem de falar assim, ó, solta ele, dá uma segunda chance para ele e na punição da morte mata o meu filho? Ah, claro que não. Paulo está dizendo, Deus prova o seu amor para conosco quando nós éramos os seus inimigos, amaldiçoávamos o nome de Deus e dizíamos assim, eu não quero saber de Deus. Eu tomo a verdade de Deus e sufoco por causa do meu pecado, da injustiça, e Deus mesmo assim falou assim, não, eu vou salvar você. Só que você está me deixando tão irado que eu vou matar o meu filho para não matar você. Olha o argumento de Paulo. Então, irmãos, aonde é que eu encontro o amor de Deus? Na cruz. Cristo morrendo na cruz é o clímax da expressão do amor de Deus. Tem muita gente que fala assim, parece que Deus... Cadê o amor de Deus? Olha quanta desgraça no mundo. Quer ver o amor de Deus? Olhe para o Calvário. Não tem maior expressão do amor de Deus do que o Calvário. Então Paulo está dizendo, parem de olhar para as circunstâncias e olhem para a cruz. Terceira e última parte, meus irmãos, verso 9 ao 11, Deus nos dá a certeza da salvação futura. Paulo então retoma ao assunto da salvação, verso 9, seremos salvos por ele da ira. Então, Deus nos amou, entregou o seu Filho para morrer por nós, e no dia da ira, no dia do juízo, nós seremos poupados. Deus olhou para uma humanidade caída e digna de morte, condenada ao inferno, e decidiu salvar da humanidade os seus remanescentes. Então Deus salvou homens de uma humanidade condenada. Paulo está dizendo que é a sua igreja. Então ele nos resgatou, ele nos salvou. Sabe qual a diferença entre nós e aquela pessoa horrível que está vivendo lá fora, que às vezes você tem até repulso e não gosta nem de ouvir o nome? A única diferença é que Deus revelou o seu amor para conosco. Então, quando você vê um político corrupto, um bandido perigoso, ou alguém melindroso demais, que só apronta, sabe? Uma pessoa que está sempre enganando os outros, você fala assim, olha, mau caráter. A única diferença entre ele e nós, não é porque nós somos bonzinhos, porque nós também estávamos debaixo de ira, mas é porque Deus nos salvou. E isso não é para nos orgulhar, para dizer assim, eu fui eleito, eu sou salvo, olha lá o fulano miserável, né, vivendo uma vida desgraçada dessa. Não, isso é para nos constranger e falar assim, meu Deus, se o Senhor não tivesse me salvado, eu estaria na mesma situação, se não pior. Então isso nos constrange, nos humilha,
Porque eu olho para a minha vida e falo, não faço absolutamente nada que me dê o direito. É tudo amor, bondade, graça e misericórdia. E então ele vai continuar no verso 10. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então Paulo está dizendo, olha, também não pensem que Deus está sendo desequilibrado no seu juízo. Se ele diz que toda a humanidade pecou, ele não está abrindo exceção para a igreja. Ele não está dizendo assim, olha, vai todo mundo para o inferno, menos o meu povo, menos a minha igreja, porque esses daqui eu não quero estabelecer ira sobre eles. Eu vou abrir uma exceção, eu vou ser parcial. Não há desequilíbrio no juízo de Deus. Ele não é um juiz parcial. Paulo está dizendo, Deus cumpriu sua justiça também com relação a nós. Nós seremos salvos pela sua vida, a vida do Filho de Jesus. Então Jesus morreu para nos salvar. É por isso, meus irmãos, que ele morreu e aqui não tem como nós fugirmos da redenção definida ou expiação limitada. Porque uma vez que Cristo morreu, por aqueles por quem ele morreu, tem que ser salvo. Porque não faz sentido Jesus morrer por alguém e essa pessoa ser punida, sendo que a punição já foi na cruz. Senão não é justiça, é probabilidade. Jesus morreu por mim, mas não sei se eu vou ser salvo. Isso vai depender de mim. Não, ele morreu para me salvar. É algo que aconteceu de fato. Então, Deus já nos puniu. No Filho, ele é o representante da igreja. À noite eu vou falar sobre isso. Adão, representante da humanidade. Jesus, o representante da igreja. Última parte, verso 11. E ele diz então, pelo qual alcançamos a reconciliação. Todos os acontecimentos da história têm um ponto de convergência. Tudo o que tem acontecido, desde a criação, a queda, a promessa, os patriarcas, Moisés, a peregrinação do povo, sabe, tudo a narrativa do Antigo Testamento, a promessa do Messias, aí a vinda de Jesus, né, com João Batista anunciando, os apóstolos, a igreja, tudo isso converge para um ponto em comum, cruz de Cristo. É por isso que o sacramento fundamental é a ceia. Nunca devemos nos esquecer da cruz. Tem igreja que até adere o símbolo, né, coloca lá a cruz. Aí a gente fala, não gosto porque é um negócio católico. Na verdade, quem proibiu a igreja protestante de usar a cruz foi a igreja católica. É o contrário, né? Porque quando o Brasil estava sendo colonizado, para que não houvesse um crescimento do movimento protestante, a igreja católica portuguesa, né, que catequizou os índios e que estava colonizando o Brasil, os protestantes eram proibidos de ter cruz para que ninguém pensasse assim, são cristãos também, vamos para lá. Então a igreja católica é a única que aderiu. Depois, culturalmente, foi sendo rejeitada, hoje algumas igrejas adotam, mas tem muita gente que ainda se assusta, né? Mas a ideia é essa, é de que é o ponto de convergência, é a cruz. Por isso que Paulo diz assim, eu prego o Cristo, mas só Cristo? Não, este crucificado, porque a cruz é o ponto de convergência. Se ele não tivesse morrido na cruz, não tinha salvação. Ele veio para morrer. Ele falou, é mister que se cumpra. Quando ele falou de Judas Iscariotes, ele falou assim que ele tinha que fazer aquilo a que ele foi predestinado a fazer, que é entregar o Filho do Homem. Quando Judas o beijou no Getsêmani, ele falou, com um beijo entregas o Filho de Deus. Quando Pôncio Pilatos falou assim, você sabe quem eu sou, eu tenho autoridade para te libertar. Fala aqui para mim, você é ou não é o Filho de Deus, como eles estão dizendo? Ele falou, nenhuma autoridade você teria se não fosse lhe dado do alto. Quando Pedro cortou a orelha do servo de Caifás lá, né? Malco, né? Cortou a orelha dele, ele foi lá e curou e falou assim, não, se quiser eu mando um batalhão de anjos aqui, não é pela espada. Então, Jesus sempre soube da sua missão. Ele veio para morrer. Ele já sabia disso. Quando ele instituiu a ceia, ele falou, eu desejei muito tomar convosco esta Páscoa antes que padeça. Ele falou para Pedro que ele seria entregue e morto. Pedro falou, jamais. Ele falou, Pedro, o pastor será ferido e as ovelhas se dispersarão. Pedro falou, não, eu morro pelo Senhor.
Quando Pedro não quis que Jesus morresse na cruz, falando: eu não vou deixar o Senhor ser crucificado. Nós vamos batalhar. Arreda-te de mim, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, senão somente dos homens. Porque era necessário que Jesus morresse. Ele cresceu sabendo que ele ia morrer. Ele chamou os discípulos sabendo que ele ia para a cruz. Ele começou o ministério, a ascendência, né? O crescimento meteórico do seu ministério, aquela multidão. Jesus curou, pregou, ensinou, mas sempre soube que aquele mesmo povo que ovacionava ele, era aquele mesmo povo que ia dizer assim: solta Barrabás e crucifica Jesus. Ele sempre soube disso. E ele nunca desistiu da sua missão. Missão dada, missão cumprida. Então Jesus cumpriu cabalmente. No Getsêmani ele sentiu as agruras, né, da morte, do cálice da ira de Deus. Leia Apocalipse, vai falar do cálice da ira. Deus vai derramar o cálice da sua ira, Apocalipse 6, sobre os homens, os ímpios. E Jesus, ele sentiu o cálice da ira na cruz. Por isso que no Getsêmani, quando ele orava, né, e o seu suor era como gotas de sangue, a intensidade da sua angústia, ele chegou ao ponto de dizer assim: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. O que Jesus mostrou ali? Sua plena, clara e nuda humanidade. Você sentiu medo na sua vida? Não pense que você sabe o que é medo, porque Jesus sentiu ali no Getsêmani. Judas já estava indo com pessoas, com cidadãos de Jerusalém, estava indo com soldados romanos para prender Jesus, e ele sentia a angústia que o momento estava se aproximando. O registro de Marcos é maravilhoso. Marcos diz que uma pessoa que estava lá, possivelmente era ele, estava enrolado em um pano, né? E que alguém puxou e esse homem correu nu. Jesus foi abandonado, todo mundo abandonou Jesus, foi sozinho. Só ele, a cruz, o patíbulo e Deus. Havia cruzes. E ele foi. Ele sentiu o nosso pecado na cruz, a separação. Veja, irmãos, como o nosso pecado faz separação entre o homem e Deus. Ele disse: Deus meu, por que me desamparastes? O inferno estava lá na cruz. O inferno, a ira de Deus estava sobre o Filho. E ele agonizou ao ponto máximo que alguém humanamente pode sentir. Quando o seu físico não aguentou mais, ele falou assim: em tuas mãos entrego o meu espírito. Tem noção da intensidade disso? É exatamente o que Paulo está dizendo. É através disto que nós alcançamos a reconciliação. E eu não consigo entender, porque tem crente que ainda duvida do amor de Deus. Deus dá o Filho para morrer, e a pessoa diz assim: não quero saber de Deus. Veja o nível de incredulidade que pode habitar o nosso coração. Então eu concluo, meus irmãos, fazendo 3 ponderações. Primeiro, o maior benefício que podíamos receber nesta vida nos é garantido através da justificação em Cristo, que é a paz e o acesso a Deus. Talvez você não alcance os seus sonhos, talvez você não tenha aquela casa, talvez você não tenha aquela profissão, talvez você não tenha aquele carro, talvez você não goze daquela saúde que você desejaria, ou que desejava, ou que deseja, mas o maior benefício é a paz com Deus. Então, independente, e essa é a segunda ponderação, nós estamos seguros do amor de Deus que foi demonstrado em Cristo. Independente das tribulações, nós jamais podemos duvidar desse amor que já foi provado, mesmo antes da nossa conversão. Então eu não posso duvidar do amor de Deus, porque Ele demonstrou o seu amor na cruz. Terceira e última, nossa caminhada é longa, sempre para frente, sempre crescente, pois nós estamos em um processo de santificação que vai resultar na glorificação. Hoje nós estamos livres da culpa, do pecado, mas ainda com a presença do pecado, ainda com a força, com o poder do pecado. Então a gente desanima às vezes, fica abatido às vezes, adoece, tem problemas, mas haverá um dia
que Deus vai tirar a presença do pecado da nossa existência. E aí será o momento da glorificação eterna. É por isso que nós sempre dizemos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É por isso que o mais importante na vida cristã é aguardar a segunda vinda de Cristo e o arrebatamento da igreja. Amém?